Então, vamos lá. Fazendo a revisão aqui da nossa última aula de acionamentos elétricos, eu penso que é importante porque a gente começou a falar de contatores e a gente começou a entender o funcionamento desses contatores. Esses contatores vão ser os elementos fundamentais para o controle de um diagrama elétrico, tá? Então, esse comando elétrico, esse diagrama elétrico, ou quando a gente fala de acionamento elétrico, a gente está basicamente tratando da forma como a gente vai ligar ou desligar equipamentos, né? E quando a gente fala de equipamentos, a gente está dando uma atenção maior a motores elétricos, porque talvez a gente pode pensar aí que seja o principal tipo de acionamento que a gente tem aí. Mas esse acionamento pode ser através também de acionamentos pneumáticos, tá? Não tem problema nenhum. A forma de programação anterior a ela, o controle, também pode ser aplicada a pneumáticos. Mas a gente está falando de acionamentos elétricos, então a gente vai trabalhar pensando em sensores, em relés, em contatores para acionamentos elétricos. Tá? Mas é interessante que vocês tenham em mente que toda aplicabilidade que a gente faz para um circuito elétrico, a gente consegue fazer para um circuito pneumático, por exemplo. E nós vamos utilizar essa representação de diagrama seguindo a nossa norma da ABNT, tá bom? Então, lá atrás eu já falei com vocês que dentro de um circuito elétrico, dentro de um diagrama de acionamento, a gente vai dividir esse diagrama em duas etapas. A gente vai dividir no diagrama de carga e a gente vai dividir do outro lado no diagrama de controle, ok? O diagrama de controle é um diagrama de baixa tensão, baixa corrente, que não vai ter força para ligar, tá? Quando eu digo carga aqui, a gente pode falar de potência, para não confundir os termos. Vamos pensar de potência. O nosso circuito de controle, baixa corrente, baixa tensão, ele vai escolher quando liga e quando desliga as situações, tá? Nosso diagrama de potência vai fornecer a energia necessária para o nosso equipamento funcionar. Então, basicamente, o nosso diagrama de controle diz quando que essa energia pode chegar no nosso equipamento, tá? Então, no nosso diagrama de carga aqui, nosso circuito de carga, que pode ser pensado como controle, a gente vai ter ligado lá lâmpadas, motores, aquecedores. Na realidade, a gente vai ter lâmpadas, motores e aquecedores conectados nos dois tipos de diagrama, nem que seja de forma indireta, tá bom? Mas de forma direta, a gente precisa alimentar isso daqui, né? A gente precisa fornecer energia para o equipamento que nós estamos trabalhando, tá? Então, neles estão as conexões principais de rede, né? Quando você pega um liquidificador e liga direto ele na tomada da sua casa, você está conectando o seu equipamento direto no diagrama de carga, tá? Você está conectando seu equipamento direto na energia que está sendo fornecida. Toda a potência necessária está chegando naquela rede, você está conectando ele naquela rede, tá? Mas o diagrama de carga não vai funcionar sozinho. O diagrama de potência não vai funcionar sozinho. O nosso diagrama de potência depende de um diagrama de controle, de um circuito de controle, tá bom? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte, né? A gente pode pensar aqui que a gente tem um diagrama de controle com toda potência elétrica chegando da rede aqui, e o nosso objetivo é que essa potência se conecte no equipamento, né? Justamente para ligar esse equipamento.
Mas a gente não faz isso de forma direta. A gente faz isso de forma dividida, né, por etapas. Eu vou conectar minha potência elétrica num diagrama de controle de forma indireta. De forma que eu vou falar que vai depender do que está acontecendo no meu diagrama de controle para a potência elétrica conseguir chegar no meu equipamento. Tá bom? Então, basicamente, a gente pode pensar no nosso liquidificador lá que o diagrama de controle é o botão de liga e desliga dele. Não basta só colocar o liquidificador na tomada. Provavelmente você vai ter um botão de liga e desliga, às vezes ajuste de velocidade. Então, o diagrama de controle está implícito nessas informações, nessas ideias. Tá bom? Então, tenho aqui para vocês um exemplo de diagrama de carga. Esse diagrama de carga, ele tem algumas situações, alguns elementos especiais aqui, tá? Primeira representação é de um contator, ok? A gente está representado aqui através dessas três chaves interligadas, numeradas de 1 a 6, um contator. Um contator é uma bobina. Ela depende de estar energizada ou não para fechar uma passagem de corrente. Então, esse contator, a gente vai ter ele representado no circuito de comando também. Quando chegar a nível alto neste contator, essas chaves fecham e permite passagem de corrente. Quando no meu contator chegar a nível zero, a gente não vai ter alteração dessas chaves e não vai ter passagem de corrente nesse sentido. Então, basicamente, a gente pode interpretar que esse contator aqui está funcionando como um botão de liga e desliga, tá? A gente pode pensar, se a gente quiser trazer para o nosso mundo físico, que esse contator K1, ele funciona para ligar esse motor M1 como um botão de liga e desliga, tá joia? Na sequência desse contator, a gente tem um sisteminha de segurança, que é um relé térmico. Um relé térmico é normal fechado. Se ele esquentar demais, ele vai estourar, abrindo conexão, impedindo que a corrente chegue no motor. Okay? Então, todo circuito de carga dimensionado e construído com segurança, ele vai ter relé térmico protegendo o equipamento final. O nosso equipamento final aqui é um motor. Tá? Por que nós temos três linhas chegando aqui? Ó? Porque eu estou trabalhando com motor trifásico. Certo? U, V e W, nomenclatura de cada uma das fases. Tá? Essa quarta linha aqui é só uma linha de identificação. Tá? Então, três conexões, três fases, e no meio do caminho, um contator que funciona como liga e desliga, e o meu fusível relé térmico, né? O meu relé térmico como dispositivo de segurança. Tá? Então, basicamente, um diagrama de carga é isso daí. Então, como que a gente vai trabalhar com contator? Só reforçando, ó, isso aqui é um contator, né? Isso aqui é a imagem de um contator. Bom, todo contator tem uma bobina. Essa bobina é representada por nomenclatura por K, tá? Então, eu tenho três exemplos de bobina aqui. Eu tenho a bobina K1, K2, K3, né? Cada uma referente a um contator. Então, se eu quero trabalhar de acordo com a bobina do contator 1, eu uso K1. Bobina do contator 2, K2. Bobina do contator 3, K3. Tá? Basicamente, é só para a gente entender que o K se refere à bobina de um contator. A é a alimentação desse contator. Ok? A é a alimentação do contator. Então, alimentação de entrada, alimentação de saída. Tá? A gente pode pensar aqui, então, pessoal,
Vamos fazer um desenhozinho aqui, para a gente começar a entender o que está acontecendo. Que eu tenho uma linha positiva, que eu vou trabalhar com uma botoeira normal aberta, tá? Vou chamar aqui de B1. E que esse B1 está ligado ao meu contator, a bobina do meu contator K1, tá? E na parte de baixo aqui, minha alimentação negativa. Só um detalhe, é um exemplozinho básico com um sistema monofásico, tá? Isso daqui é o meu circuito de controle. O meu circuito de carga, o meu circuito de potência, é aquele lá, ó, que eu já tinha, né? Como eu estou trabalhando com uma única fase, tá? Uma entrada do contator, mais o relé térmico, para ligar talvez um motor. Minha alimentação negativa, minha alimentação positiva, tá? O que que vai ser essa chave aqui? Essa chave aqui pode ser a conexão desse primeiro contator. A gente pode trabalhar ela com uma conexão 1, 2, né? Que eu estou trabalhando com essa conexão aqui, tá bom? Então, o meu circuito de potência vai ser controlado por essa conexão. Como que essa conexão 1, 2 vai funcionar? Quando eu aperto o meu botão B1, aqui no meu circuito de controle, eu vou permitir a passagem de corrente aqui. Então, a minha bobina K1 vai ser alimentada. Então, se B1 igual a 1, ou seja, eu pressiono B1, K1 igual a 1. Se K1 energiza, ele vai fechar essa chave, tá? Essa chave é exatamente a chave que eu tinha como referência para ligar o motor lá no meu circuito de carga. Então, essa chave está fechando. E o meu motor ligou. Então, perceba o seguinte. Eu tenho o meu circuito de controle totalmente isolado do meu circuito de carga. O meu circuito de controle funcionando com baixas correntes, baixas tensões. E o meu circuito de carga precisa de tensões mais elevadas, correntes mais elevadas, para acionar o meu elemento final. No nosso caso aqui, um motor. Tá? Eu consigo fazer uma comunicação do meu circuito de controle com o meu circuito de carga, através do contator. Então, a principal função do contator é essa. A gente vai conseguir acionar ou desacionar a bobina do contator para permitir a passagem ou não de corrente. Isso permite o controle de um equipamento, controle de um elemento final de aplicação, né? Então, pessoal, primeiro contator aqui, percebam que a gente tem contatos normais abertos. Segundo contator, eu tenho 3 normais abertos e eu tenho um normal fechado. Isso aqui é uma situação comum. A gente vai ter contatos NA num contador e a gente vai ter contatos NF no contator. Tá? Outra observação. Estamos falando de contator. Tá? Tenham cuidado para não confundir com o nosso contador.
Às vezes eu falando rápido aqui, pode embolar a fala e vocês entenderem errado. Bom? Outras situações de conexão aqui, ó. Várias situações de normal aberto e normal fechado, tá? E um monte de numeração. Então vamos entender como que funcionam essas numerações aí. Essas numerações por base de norma, ok? Então é um padrão. A gente segue padrão para facilitar a interpretação e execução de projetos. Então, quando a gente se refere a bobinas, a gente vai sempre se referir a bobinas com letra maiúscula. Normalmente, para bobinas é a letra K, tá? A alimentação do contator, ela é numerada de 1 a 6. Então, se a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso daqui é a alimentação do contator. Ok? E os contatos são identificados por 2 dígitos numéricos. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, um contato normal aberto lá, que vai estar identificado pelo 1, e o próximo contato normal fechado, normal, vou fazer um normal fechado, identificado por 2, tá? Então, observe o seguinte, o meu primeiro dígito, esse amarelo vai dar certo não, pega esse roxo, o meu primeiro dígito diz respeito ao número daquele contato. Então, da esquerda para a direita, se é o primeiro contato, ele é 1. Se é o segundo, ele é 2. Se é o terceiro, ele é 3. O segundo dígito é uma identificação se ele é normal aberto ou se ele é normal fechado. Então, quando a gente tem a nomenclatura 1, 2, ele é normal fechado. Fiz o contrário aqui, tá? A gente tem 1, 2, ele é normal fechado. 3, 4 é normal aberto. Vamos modificar o nosso desenho aqui. 1, 2, ele é normal fechado. 3, 4, ele é normal aberto. Ok? Então, 3, 4 significa um contato normal aberto. Tá bom? Basicamente o que está representado neste desenho aqui, tá? Então aí ó, algumas representações que a gente pode encontrar quando a gente está falando de contatores, né? Com uma única bobina, com 2 bobinas, tá? E com a identificação dos principais terminais. Ok? Basicamente a representação das bobinas do contator. Observe aí dentro de um contator aquela ideia. Tá? Pegar o vermelho aqui que fica mais fácil a identificação. Alimentação no A. Tá? Alimentação no A. As bobinas de carga. Então, alimentação de carga no contator. Okay? Percebam aqui que a minha alimentação de carga, ó, um,
Quem embaixo? 2. Quem em cima? 3, 4, 5, 6. Tá? Então, basicamente, é a questão de alimentação no contator. Agora, observe aqui o nosso contato auxiliar, que está de amarelo. O meu contato de auxiliar, embaixo ficou até tampando ali, não ficou legal. O meu contato auxiliar aqui, ele é 1, porque é o primeiro contato. E ele é 3, 4, porque ele é normal aberto. No caso desse contator da VEG, ele é interessante que ele traz a informação aqui, ó, NO, né, para não ter dúvida. Normal open, ok? Mas essa informação de normal open, normal aberto, né, não são todos os equipamentos que nós vamos encontrar, tá bom? O que é padronizado é a numeração dupla. Então, para a gente saber se é um contato normal aberto, a gente vai ter que ter em mente ali que 1, 2, fechado. 3, 4, aberto. Tá? Isso aí quando a gente estiver trabalhando com equipamentos reais. Tá? Segundo exemplo aqui também é outro contator. Okay? Alimentação da bobina, também de verde. Alimentação do circuito de carga, dos contatos de carga. E alimentação dos contatos auxiliares, aqueles que vão ser acionados com a bobina ou não. Perfeito? Então vamos, nosso exemplozinho aqui, ó. Eu trouxe aqui mais exemplos de simbologia para vocês, só para a gente entender cada vez mais a função dessa bobina dentro de um circuito. Muitas vezes vocês vão encontrar essa bobina com esse traço passando pelos contatos. Tá? É uma simbologia aceita também, ou então até mesmo pontilhado, simplesmente reforçando a ideia de que estes contatos dependem daquela bobina, se ela está energizada ou não. Tá? Reforçando a norma, primeiro contato, segundo contato, terceiro contato e o quarto contato. Então, numeração da esquerda para a direita, da ordem dos contatos. O segundo número significa se é normal aberto, normal fechado. 3, 4, normal aberto. 3, 4, normal aberto. 3, 4, normal aberto. 1 e 2, normal fechado. Tá? Então a gente consegue perceber pela simbologia. Então quando a gente está trabalhando com o desenho, com o projeto, com o simulador, o desenho ajuda a gente a identificar. E a simbologia tem que bater com a nomenclatura. Tá tudo certinho. Quando a gente tiver só com contator lá no campo, a gente não vai ter essa simbologia bonitinha, nem lá um normal open ou normal close. Na maioria das vezes a gente não vai ter essa informação. Então a gente tem que conhecer a nomenclatura, tá? Outras representações aqui, ó, de novo. 1, 2, 3, 4. E o segundo número, 4, 3, normal open. 4, 3, normal open. 4, 3, aberto também. E assim como o último. Tá? E um último exemplo aqui, em que a gente tem exemplos misturados, tá?
com normal open, com contatos normais abertos, 3 contatos normais abertos e um contato normal fechado. Ok? Então, deu para pegar essa ideia de numeração? Como que vai ser a numeração dos contatos auxiliares? Eu vou pegar, Lucas. Primeiro número ali, ordem do contato. Segundo número, vai ajudar a gente a identificar se ele é normal aberto ou normal fechado. Tá bom? Ô, Lucas, e no caso dos 5 e 6? Os 5 e 6 aqui, Marcelo, Sim. ele é utilizado para alimentação, tá bom? Para alimentação, ok? Então aqui a gente tem 3 contatos para alimentação, pensando numa rede trifásica. Vai ser conectada de um lado e vai sair do outro, tá? Então observe aqui que essa numeração de 1 a 6, ela é uma numeração com um único numeral, tá bom? Então essa numeração é a numeração de potência, tá? Quando a gente está falando dos circuitos auxiliares, que é os que vão ser comandados pelas turbinas, aí a gente usa 2 números. O primeiro para identificar a posição do contato, o segundo para identificar se ele é aberto, normal, fechado. Tá bom? Ok, mas o 5 e 6, ele no contator, ele é normal aberto ou fechado? Estes de potência aqui, Ah, eles sempre vão ser normal aberto, tá bom? tá. Quando. Tá. Separadamente é 1 e 2 normal fechado, 3 e 4 normal aberto. Como é que é, Marcelo? Quando se fala separadamente aí, na alimentação, aí vai ser 1 e 2 normal fechado, 3 e 4 normal aberto. Você diz esse 1 e 2 aqui? Sim, Não, observe aqui, ó. Como a gente está falando do circuito de carga de potência, deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor para te ajudar aqui. na anterior. Aí tava 1 e 2 normal fechado. Tá, tudo bem. É porque aqui ele eliminou o outro dígito, tá bom? Nesse exemplo aqui, só para representar isso daqui, tá bom? Mas a gente não vai ter essa simbologia sozinha, né? Você sempre vai ter um número antes dele aqui, que vai representar a posição do contato. Mais ou menos o que a gente tem aqui, ó. Observe que os números que estão sozinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eles estão no circuito de carga, tá? Eles são relacionados ao circuito de carga. E eles sempre são normal aberto. O nosso contato auxiliar aqui é esse. Aqui a gente tem 2 números, 2 algarismos, tá? Aí destes 2 algarismos, um posição do contato. Ou seja, é o primeiro contato daquele contador. 3,
como a gente está falando, o contato sempre tem dois lados, né? A entrada e a saída dele. Então, o 3 e o 4, ou seja, que vão ser o segundo algarismo, eles vão indicar se é o contato normal aberto ou fechado. Então, com relação a esse segundo algarismo, tá? Somente com esse segundo algarismo. Se a gente tiver 1, 2, NF. Se a gente tiver 3, 4, NA. Ficou claro, Marcelo? Ok. É só Com por. relação somente ao segundo algarismo, tá bom? Ok. É só para auxiliar, né? Isso, só para os auxiliares. Ok, Os obrigado. circuitos de carga, a gente sempre vai ter eles em normal aberto. Os contatos de carga. Tá? Beleza, Lucas. Então, o circuito de comando aí, ele vai ser o cérebro do processo, né? Eu acho que começa a ficar interessante a gente voltar na matéria de acionamentos, porque a gente já falou muita coisa de CLP. Então, a gente tem formas de controlar o acionamento sem o CLP. É uma situação muito mais rústica, que a gente fica muito mais travado, mas tem jeito. Então, a gente pode pensar ali que esse circuito de comando está funcionando como o nosso CLP, né? Eu posso tirar o circuito de comando e substituir ele por um CLP, né? O CLP não é um controlador, tomador de decisões. O circuito de comando é exatamente isso. A gente vai ter o circuito de potência aqui, tá? Muitas vezes conectado ao CLP e o CLP conectado ao elemento final. O que a gente faz de diferente de CLP e de acionamentos é que em acionamentos a gente não está lidando com uma lógica muito complexa, é um acionamento mais básico, então a gente não precisa de um CLP para fazer todos os cálculos e complexidades que ele possui. Basta, ao invés de usar um CLP, a gente usar um circuito de comando. Então, esse circuito de comando tem uma função muito similar a um CLP, tá? Dentro de um processo no que ele faz. É claro que vão entrar N fatores. Ah, qual que eu vou usar? Eu uso CLP ou uso só um circuito de acionamento? Aí a gente tem várias situações que a gente tem que considerar, tá? Mas o circuito de comando tem uma função dentro do processamento similar à função do CLP, beleza? Então, a gente pode pensar o seguinte: esse circuito de comando vai definir quanto tempo uma lâmpada fica acesa, quando ela vai ligar, quanto tempo um motor fica ligado, por quanto tempo ele roda para um lado, quanto tempo ele roda para o outro, tá? Que a gente pode definir a reversão de rotação desse motor. Okay? Então, a gente consegue isso tudo através de circuito de acionamento, criando um bom diagrama de comando. Tá bom? Então, circuitos, dispositivos que estão no diagrama de comando, eles vão realizar o controle do nosso sistema, como que ele vai ser acionado. Tá? E para a gente finalizar essa revisão básica aí, só revendo as portas lógicas, né? Acho que a porta lógica já está bem fixo na nossa cabeça, principalmente depois que a gente começou a trabalhar com ladder, né? A única diferença aqui é que no ladder a gente trabalha com degraus horizontais, né? Em diagramas de acionamentos elétricos, nós vamos trabalhar com conexões verticais, né? A diferença é essa. O nosso contato é substituído por uma chave, tá? A nossa bobina é substituída por
uma lâmpada ou por um motor, que é a própria saída do sistema. Então, se eu quiser reproduzir numa saída o próprio situação da chave, que pode ser um botão, é este circuito. Uma chave negada, eu vou precisar utilizar um botão normal fechado. Uma porta end, duas botoeiras em sequência, ou duas chaves em sequência. Uma porta ou duas chaves paralelas. Uma porta NAND, dois botões ou duas chaves em paralelo, mas com botões normais fechados, né? Uma porta NOR, botões normais fechados em sequência, em série. E a nossa XOR, né? Eu tenho aqui, se a gente for fazer a equação, a expressão booleana, S1 que multiplica S2 barra, por que S2 barra? Porque S2 é normal fechado. Se é normal fechado, é barrado. Então, S1 vezes S2 barra. Quando eu chego neste ponto, eu tenho este caminho ou este caminho. São caminhos paralelos. Então, é uma porta ou. Do lado de cá, eu tenho o mesmo S1, só que ele é normal fechado. Se ele é normal fechado, é barrado. Do lado de cá, ó, o mesmo S2, só que S2 normal aberto. Então, S2 que multiplica S1 barrado, tá? Então, essa representação aqui é a nossa representação de ou exclusivo. Um ou outro, de modo que não possa ser os dois ao mesmo tempo, né? E aqui toda a tabela verdade, para vocês fazerem uma análise mais criteriosa, com mais calma aí. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Aí o próximo passo já é uma atividade de simulação que a gente faz amanhã. Beleza? Deu para recordar? Deu para começar a recordar, né? Ok, Lucas. Ver mais ou menos onde que nós paramos, o que que a gente estava fazendo. Então, nós vamos começar a fazer esses acionamentos através de contatores aqui. Tá bom? Dúvidas, Beleza. pessoal? Ok. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Vai melhorar ainda, tá, Antônio? Na hora que a gente começar ir para o simulador, acho que essa ideia do contator fica mais clara ainda. Porque, querendo ou não, você pega lá um negócio que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, depois pode ter mais três entradas aqui, que depende tudo de uma bobina. A nossa cabeça assim, nossa, caramba, cambada de entrada que é essa? Cambada de número, aqui de 1 a 6, e aqui começa de 1 de novo, e aqui 3, 4, mas aqui tem outro 1, 2. A gente faz confusão, tá? E quando a gente vai pro simulador, a gente começa a entender um pouquinho melhor, um pouquinho não, bem melhor, o funcionamento desses contatores. Tá joia? Bacana. Vou finalizar a gravação dessa aula, disponibilizar para a turma, e já entro lá na sala de CLP, tá? É outro link, tá bom? Aí eu aguardo vocês lá. Ok. Falou!